Bom, eu vou dizer para vocês boa tarde. Hoje é segunda-feira, é a segunda-feira de agosto, né? Então hoje acho que é 8 de agosto. E não deu para fazer o vídeo ontem, não deu para fazer sábado. Muita atividade, né? Não faz mal, estou fazendo agora. São 3 horas da tarde. Aqui está um sol quase que escaldante, em pleno inverno. Estamos com quase 27 graus por aí, temperatura. Esse é atualmente o inverno aqui no sul. E não se sabe se amanhã ou semana que vem vai fazer muito frio. Mas sinais dos tempos, não é? Muito bem, nós estamos aqui estudando sobre Paulo, o passado de Paulo e o chamado de Paulo, né? Na próxima semana estaremos estudando ainda também sobre Paulo, a missão e a mensagem de Paulo, né? E na última semana então estaremos estudando sobre o mundo inteiro que precisa ouvir a mensagem, a conclusão desta mensagem da ação missionária. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesse estudo, com todos os que forem envolvidos por ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então em Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim: O Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava fazendo os missionários, os que ensinavam a respeito do evangelho, sofrer. Agora Jesus disse: importa que ele aprenda a sofrer pelo meu nome. Paulo era o Saulo, então naquele tempo ainda Saulo, né? Era o seguinte, ele era muito zeloso. Saulo devia ter nascido, segundo estimativas, entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo, né? Ou seja, quando Saulo nasceu, Cristo devia ter uns 9, 10, 12, 13, 14 anos por aí, né? E esse Saulo, ele aprendeu a ler, começou a aprender a ler aos 5 anos de idade. Fez todos os 3 níveis de cursos que havia lá entre os israelitas. Os israelitas, em princípio, todos eles aprendiam a ler e escrever, mas nem todos faziam os 3 níveis de curso. Só os mais promissores, né? Mas todos faziam o primeiro nível do curso, todos sabiam ler e escrever. Esse é um dos grandes princípios que eles herdaram e mantiveram. Outro grande princípio é a guarda do sábado, né? Bom, então Paulo fez o estudo completo. Ele fez o 3º nível do estudo, os estudos com Gamaliel, né? E esse era um grande mestre, né? Doutor da lei, um dos maiores. Em seu tempo era o maior, né? Segundo consta nos anais que descrevem o seu trabalho, né? E Paulo também se tornou um profissional, era um fabricante de tendas. Naquele tempo, isto era como hoje fabricar apartamentos, né? Prédios, etc. Então eles fabricavam tendas, tinha muita venda. E se podia ganhar dinheiro com isso. Às vezes fabricando excelentes tendas que durassem muito tempo, isso se tornava famoso. Então Paulo era uma pessoa desse tipo, mas tinha mais uma coisa. Paulo era zeloso pelas tradições. Ele se tornou fariseu, ou seja, ultra zeloso. E ele acreditava ser o correto, né? Essas tradições, incluindo aí as leis cerimoniais, e incluindo também as leis relativas à aliança de Deus com o seu povo, né? A circuncisão.
Achava que isso tudo tinha que ser seguido rigorosamente. Então, ele se escandalizou, achou que era uma barbaridade o que estava acontecendo por parte da pregação dos novos cristãos, que seguiam Cristo e que não seguiam essas regras e que não exigiam essas regras dos gentios a quem eles pregavam, né? E essas regras, todos nós sabemos hoje que elas caíram, não se tornaram mais necessárias, deixaram de ser necessárias quando Jesus morreu, no momento que Jesus morreu. Nós sabemos o que aconteceu com o véu do santuário, etc. Isso tudo foi, naquele tempo, naquele momento, foi anulado. Até então valia, mas dali em diante não valia mais. Porém, obviamente, a lei moral, os 10 mandamentos continuaram valendo, e isso nós vamos estudar na próxima semana. O próprio Paulo explica muito bem isso depois, né? Então ele era muito zeloso. Ele aprendeu muitas coisas com Gamaliel, porém, uma coisa não aprendeu. Gamaliel não era de espírito perseguidor aos novos cristãos. Ele disse, não deve perseguir. Ele ensinava assim, né? Inclusive ele disse lá, numa reunião do Sinédrio, que não devessem perseguir aqueles novos cristãos, porque se aquilo não fosse de Deus, isto ia, como em outros casos, ia se esvair, isso ia desaparecer ao natural, né? Porém, se eles fossem persegui-los e isso não desaparecesse, então é de Deus, e aí eles estariam perseguindo o próprio Deus, né, nos seus discípulos. Então deixa a coisa andar. Foi isso que Gamaliel disse, mas Paulo parece que não gostou desse conselho e isso ele não seguiu. Então, Paulo, ele seria era do tempo de Jesus, mas provavelmente nunca se encontrou com Jesus fisicamente nos tempos em que Jesus estava pregando. Imagino que Paulo devia ter concluído seus estudos em Jerusalém quando Jesus começou a pregar lá no ano 31, né? E Paulo já devia ter retornado à sua cidade natal, né, que ficava lá na Turquia, em Tarso, né? E então Paulo certamente não ouviu a respeito das pregações de Jesus. Não, ele teria se convertido ali naquele tempo, né? Paulo também nunca mencionou alguma coisa assim. E esse Paulo passou então, ele era da diáspora, né? Os seus pais foram espalhados, seus avós provavelmente, ou mais ainda, eles foram espalhados, ali ficaram no estrangeiro, né? Mas esse Saulo, ou Saul, que também é o mesmo nome, né? Ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, que era o rei Saul, e eles eram fiéis. E o pai de Paulo, de alguma maneira, se tornou romano, e o Paulo herdou o direito à cidadania romana de seu pai, não de sua mãe, mas de seu pai. Então ele era também cidadão romano, e isso lhe dava certas facilidades de ir e vir naquele império romano. Ele tinha uma proteção diferente, superior aos que não eram romanos, né? Inclusive para julgamento, etc. Os cidadãos romanos eram bem melhor tratados, né? Então isso era uma coisa boa para Paulo. Paulo ou Saulo, tanto faz, né? E aí ele se tornou fariseu, etc. E se tornou um severo perseguidor dessa nova seita que apareceu aí, né? De Jesus, porque ele achava que essa seita era um problema, ela ia acabar com a verdadeira adoração do povo de Israel. E ele era sincero nisso, então ele estava sinceramente errado. E ele era humilde também. Se a gente explica alguma coisa para uma pessoa humilde que está sinceramente errada, ela aceita e muda na hora. Um arrogante, ou aquele que se acha, esse não muda, não é? Mas Paulo, ele iria mudar. E quem foi que tratou dessa mudança? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava indo para Damasco, não é? Nós sabemos essa história. Jesus apareceu perante ele, uma forte luz, etc. E tal. Paulo ficou cego, caiu do seu animal, da sua montaria, e aí foi levado lá para Damasco. E lá ele ficou alguns dias cego, jejuando, orando, até que um zeloso servo de Deus
foi ali e encontrou-se com ele, e ele passou a ver e se converteu e se batizou. E daí em diante, aí ele percebeu ali naquela queda, ele percebeu que ele estava combatendo o que era o correto. Eu fico imaginando o seguinte, vamos fazer um parênteses aqui. Lá na sexta praga, sabe que a sexta praga é o secamento do rio Eufrates, não é? Então na sexta praga, o que vai acontecer ali? Bom, na quinta praga, etc, tal, sai o decreto dominical, eles perseguem, durante a sexta praga, perseguem os cristãos, querem matar todos os cristãos, eliminá-los da terra, não matam nenhum mais durante a praga, não morre mais nenhum verdadeiro cristão. E aí, finalmente, num certo momento, Deus mostra, derruba todo mundo do cavalo, né? Deus mostra os 10 mandamentos, anuncia o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo, etc. E mostra os 10 mandamentos e eles podem ver os 10 mandamentos. E podem ver claramente o quarto mandamento do sábado, brilhando mais que os outros. E esta demonstração ficará muito clara para todos, que os verdadeiros mandamentos que deviam ser seguidos eram os da Bíblia, que incluíam o sábado e não o domingo. Então essa gente deixará de nos perseguir, e porque eles vão ali descobrir o seguinte: esses que nós estamos perseguindo estavam ensinando o que era correto, e nós estávamos seguindo os outros que estavam ensinando o domingo que não é correto. Vamos deixar estes aqui e vamos ali nos vingar desses outros, porque o próprio Deus mostrou agora. Então quando Saulo descobriu que estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, próprio Deus, eles não, então eu vou mudar. E mudou. E se tornou um poderoso, sem dúvida, o mais poderoso pregador da verdade de Jesus Cristo aos judeus e aos gentios, a todos, né? Então esse era Paulo, zeloso, muito zeloso e humilde. Assim nós vamos ser. Certamente nós vamos nos enganar em várias coisas, etc. Mas se formos humildes, nós aceitaremos conselhos e mudaremos. Porém, se o conselho for incorreto, o nosso zelo fará com que a gente fique firme naquilo que é fundamentado na palavra da Bíblia e na palavra do Espírito de profecia, né? Então Jesus chamou Saulo na estrada que ia para Damasco, né? E Jesus o escolheu, como está no verso aqui que nós lemos, né? Como é que é? Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Foi exatamente o que ele fez. Saulo estava preparado, né? Ele tinha oratória, ele tinha treinado a oratória, ele tinha estudado filosofia, tinha estudado a Bíblia até então, os escritos, tinha estudado a Mishnah, tinha decorado, né, longos trechos, sabia tudo de cor, era que tinha uma capacidade incrível de argumentação, etc. Então ele podia argumentar com os filósofos gregos. Os filósofos gregos se admiraram como que esse homem, não sendo grego e não sendo filósofo, tem um poder de argumentação tão forte que é maior que o nosso, né? Como é que ele conhece tão bem nossa cultura, etc. Isso nos demonstra o seguinte: temos que ser inteligentes, estudiosos, temos que nos aprofundar. E isso tudo não adianta nada se não tivermos o poder do Espírito Santo. Porém, isso tudo com o poder do Espírito Santo, diz a senhora White, nos traz grande vantagem, assim como foi para Paulo. Então fica muito claro isso aqui. Paulo, no campo missionário, né, ele pregava Cristo crucificado e ressuscitado. Então ele se adaptava. Essa coisa que nós vamos estudar na próxima semana, não vou adiantar aqui, né? Isso da próxima semana, exatamente. Mas Paulo ia às pessoas e ele fundava uma igreja aqui, e depois ele mandava cartas para essa igreja para confirmar, etc. E tempos depois ele mesmo voltava e ficava sempre atento àquilo que ele tinha feito. Ele não abandonava, né, aqueles que ele batizava. E também não abandonava os que foram batizados por outros. Não interessava quem batizou. Então esses eram os principais elementos, né, da atividade missionária de Paulo, né? Ele plantava igrejas, ele conservava a igreja, ele fortalecia as igrejas, né? Ele proclamava Jesus Cristo. Então ele tinha uma capacidade multicultural,
né? Ele se adaptava aqui, se adaptava ali, etc. Não como Pedro, né? Porque o Pedro esteve em Antioquia. Pedro não se importava mais em comer junto com os gentios, né? Em estar com os gentios, morar com os gentios, né? Não se importava. Porque ele já tinha aprendido lá com Cornélio, ele já tinha recebido a visão do lençol dos animais imundos, etc. Ele já sabia tudo. Porém, lá em Antioquia, quando vieram alguns judeus extremamente zelosos, mas enganados, ele parou de fazer refeições com gentios. Né, então aí ele fingiu, né, se tornou um fingido ali, né? E aí Paulo soube disso, mas foi lá, mas Pedro, o que tu tá fazendo? Tu tá sendo um fingido apóstolo de Cristo, que viveu com Cristo, que esteve junto com Cristo na morte de Cristo, né, que foi aconselhado por Cristo, que recebeu a visão dos animais imundos, que esteve com Cornélio, que viu o Espírito Santo conceder línguas à família de Cornélio, etc. O que tu está fazendo, Pedro? Que testemunho é esse, Pedro? Pedro recebeu uma repreensão muito forte de Paulo. Né? Quem devia repreender quem ali seria Pedro a Paulo, mas Paulo repreendeu Pedro. Pedro porque era um discípulo direto de Jesus Cristo. Paulo conheceu Jesus depois que foi embora, né? Então Pedro fez um fiasco, vamos dizer assim, né? E aí Paulo foi o homem que Jesus utilizou para manter o bom senso através de uma repreensão. Às vezes as repreensões fazem parte da vida entre nós cristãos, né? Então assim, vamos concluir aqui. A missão de Paulo foi alguém, resumindo aqui, Paulo foi alguém extremamente dedicado, muito bem fundamentado, estudou a Bíblia do Velho Testamento, a Mishnah e os escritos dos profetas, os escritos dos doutores da lei, se aprofundou em tudo, e estudou sobre a cultura da região, cultura dos outros povos, etc. Ele era muito entendido, ele tinha muito conhecimento, era muito culto, né? Tinha uma mente poderosa e era um excelente argumentador. E esse Saulo aí perseguia ferozmente os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. Porém, quando Deus lhe mostrou que isso era o errado, que o certo era exatamente o contrário, ele fez exatamente o contrário. Assim nós devemos ser autênticos. Para sermos autênticos, temos que ser humildes e buscar cada dia o conhecimento de Deus e seguir este conhecimento. Que assim seja com todos nós. Santíssimo Deus, abençoe-nos para que nós nos mantenhamos no caminho estreito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.